no livro de Salmo. Nós estamos no momento dos Salmos, irmãos. Domingo passado, o pastor Jefferson nos falou acerca do Salmo 42 e 43 e o nosso amor pela casa de Deus. Na terça-feira, nós meditamos sobre o Salmo 29, sobre o poder da voz de Deus. E hoje, irmãos, eu queria convidar os irmãos para uma meditação. É uma palavra objetiva, irmãos, mas Deus falará contigo. Eu vou falar pouco, mas certamente Deus falará ao teu coração no Salmo 147, lá no finalzinho do livro de Salmo, que contém 150 salmos. Vamos meditar nesta noite, irmãos, no Salmo de número 147. É o espírito do culto nesta noite, irmãos, de adoração, de exaltação, de louvor a Deus. Enquanto nós louvamos, irmãos, Deus trabalha. Enquanto nós louvamos, irmãos, Deus vai agindo. Salmo 147, eu estou com a Arque, Rafael, Almeida, revista e corrigida, que diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Deus, e de grande poder, poderoso Deus. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até à terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque Ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos e da flor da farinha te farta, que envia o seu mantimento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quem dá a neve como lã e esparge a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao Senhor. Amém. O Salmo, irmãos, do Salmo 146 ao Salmo 150, os últimos cinco salmos do livro são pequenos e são chamados de salmos de aleluia. Por quê, irmãos? Porque eles começam e eles terminam com a expressão aleluia, ou louvai ao Senhor. São convites para que o povo de Deus exalte a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Em todos esses salmos, irmãos, após a expressão louvai ao Senhor, é um convite: louve, ó minha alma. É bom cantar. Louvai ao Senhor desde os céus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Louvai a Deus no seu santuário, é sempre no sentido, irmãos, de cantar, de louvar. O Salmo 147, irmãos, ele foi composto, segundo os estudiosos, após o exílio. O que seria o exílio? É importante, irmãos, você conhecer a história de quando o Salmo foi composto, porque ele fica mais rico, parece que dá mais sentido. Israel, irmãos, foi uma nação que teve o seu reino unificado. O primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo foi Davi e o terceiro foi Salomão.
Durante esses 3 reinados, era uma única nação, era um único país. No ano 931 a.C., a nação se dividiu, se tornando 2 nações. A nação do norte, chamada de Israel, capital Samaria, e a nação do sul, chamada Judá, capital Jerusalém. 209 anos depois, no ano 722, a nação do norte foi levada para o cativeiro e nunca mais voltou. Foi um povo que se perdeu a identidade, não sabemos, né? Há diversas teorias para isso. Já a nação do sul, ela foi levada para o cativeiro na Babilônia no ano 587. Foram algumas levas, mas a principal, 587 a.C. E ela ficou no cativeiro durante 70 anos. E depois ela retornou. E no cativeiro, irmãos, ela conseguiu manter a sua identidade. Foi justamente no cativeiro que surgiram as chamadas sinagogas, né? Onde o povo se reunia para adorar a Deus no cativeiro. E quando eles voltaram, então, eles estavam ainda com a identidade firme. Quando você lê, por exemplo, o Novo Testamento, você vai ver que é desse povo que estamos falando, do povo do Reino do Sul. E este salmo, irmãos, ele foi composto quando eles voltaram da Babilônia. E tinham, então, o desafio de reconstruir a nação. É um salmo, irmãos, portanto, que fala de restauração, de refazer, de reconstruir. E para que a nação, irmãos, fosse restaurada, haviam muitos inimigos. Inimigos externos, pessoas que não queriam que Israel fosse reconstruído, e inimigos internos. Quais eram os inimigos internos? O desânimo do povo. O povo estava desanimado. O povo estava desacreditado, irmãos, de que Deus poderia restaurar a nação. Eles começaram a construir um templo, na época de Neemias, de Esdras, do profeta Ageu, Zacarias, Malaquias, mas era um templo muito simples, muito humilde. E aí os mais velhos, que tinham conhecido o templo de Salomão, um templo majestoso, paredes banhadas a ouro, eles chegavam e falavam assim: isso não é nada, essa obra aí é muito pequena. E aí começava a desanimar, então, o coração do povo. E aí esse salmista, que nós não sabemos quem é, o autor, se foi nessa época, com certeza não foi Davi, ele então se levanta para encorajar o povo, irmão, sobre a restauração. E ele começa então a demonstrar o poder de Deus. Desejamos, irmãos, falar nesse salmo, porque nós estamos também enfrentando, parece que um período de restauração, pós-pandemia. E há muitos adversários, principalmente adversários internos. Parece que há um desânimo, há um descrédito, há um desencorajamento. E aí, irmãos, a gente pode olhar para um texto como esse e saber o seguinte: Deus restaura. Você crê que Deus é poderoso para restaurar, irmãos, algo que está destruído na tua vida? Deus restaura. Deus é o restaurador. É interessante que quando a gente olha, irmãos, para o Salmo 137, o povo estava lá na Babilônia. E aí o salmista vai dizer assim: estávamos sentados à beira no rio na Babilônia. Pegamos as nossas harpas, os nossos instrumentos e penduramos nas árvores. E aí eles pediam para que nós cantássemos um hino. E aí a resposta era: como cantaríamos um hino em terra estranha? O Salmo 137. Aí quando você vai para o Salmo 126, que também foi escrito depois do cativeiro, o salmista fala assim: quando o Senhor trouxe de volta, nos trouxe de volta a Sião, estávamos como os que sonham. Ou seja, o povo já estava restaurado no Salmo 126, mas aqui não. Aqui o povo estava ainda antes da restauração. O povo estava no processo da restauração. E muitas vezes, irmãos, nós também nos sentimos que parece que estamos no cativeiro. Não temos força, irmãos. Não temos vontade de cantar a Deus. Parece que a gente pendura literalmente a nossa harpa, né? A nossa harpa cristã, e perguntamos como
Porque vamos cantar. São momentos tristes, momentos que a gente prefere, irmãos, nos calar. O salmo em questão, irmãos, o Salmo 147, é um convite para nós abrirmos a nossa boca, irmãos, e elevarmos a nossa mente para quem Deus é, para quem Deus é, para o que Deus faz. É interessante que no final do verso 1, ele fala assim, ó, o verso 1 vai, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, isto é agradável, decoroso é o louvor. É agradável a quem? Cantar louvor? A Deus, sim, mas principalmente, irmãos, a nossa própria alma. Você sabia, irmãos, que Deus não precisa do teu louvor? Eu conheço um camarada que ele pensava o seguinte quando ele se converteu: mas por que a Bíblia manda tanta gente louvar a Deus? Deus é vaidoso, né? Ele gosta de elogios, ele é vaidoso, ele fica sentado lá e ele quer o tempo todo que a gente fique cantando. Deus não precisa disso. O teu louvor, ele não vai tornar Deus maior e nem menor. O teu louvor não vai mudar o humor de Deus. Então eu vou cantar hoje porque vai que Deus acordou mal-humorado. Vai que Deus acordou carente. Quando eu falo aqui, irmãos, que é bom louvar ao Senhor, é bom para você, principalmente. O louvor, o teu louvor não muda Deus, mas muda você, completamente. Transforma você. E o salmista diz mais, é decoroso. O que é decoroso, irmãos? Pensa em decoração, enfeite, em algo que fica bonito. Há uma outra versão que diz assim, é próprio. E uma outra fala assim, fica ali bem. Fica bem cantar ao Senhor. Ou seja, para o crente convém o louvor e não a murmuração. Não fica bem, irmãos, reclamar. Não fica bem murmurar. O que é louvar, irmãos? É elogiar a Deus. E você sabia que quando você se queixa, quando você reclama, quando você murmura da tua sorte, da tua vida, é como se você estivesse falando mal de Deus? E aí o salmista, ele vai utilizar vários verbos, irmãos, para expressar as ações de Deus. Ele vai dizer assim, ele edifica, no verso 2. Ele reúne, ele cura, ele cuida, ele determina, ele envia, ele chama, ele sustém, ele faz. Verso 3 fala, ele sara os quebrantados de coração. Ele é o restaurador de corações feridos. O povo, irmãos, tinha sido escravizado por 70 anos. O povo estava com o coração ferido, com o coração machucado. E a palavra aqui no original, no hebraico, irmãos, traz a ideia, essa palavra que Deus cuida, ou que Deus liga-lhes a ferida. O que é interessante essa expressão ligar? O que é ligar? É pegar duas coisas e unir. Deus liga-lhes a ferida. Sabe qual é a expressão aqui da poesia hebraica? É costurar. É como se houvesse uma brecha, algo que está aberto, algo que está sangrando, e Deus costura, Deus liga, Deus cura. Ou seja, é fechar uma brecha, irmãos, que alguma mágoa abriu. Enquanto você louva, Deus está costurando. Você entende isso? Enquanto você louva, irmãos, Deus está fechando brechas, Deus está tapando feridas, Deus está curando mágoas, Deus está transformando, está lavando, está limpando a gente. Deus pega o senador, o sabonete dele e vai lavando a gente, vai tratando da gente. Enquanto a gente está louvando ao Senhor, o louvor tem poder, irmãos. Quando a gente exalta a Deus, tem poder. O louvor cura. O louvor transforma, irmãos. Acorde amanhã, 5 minutos mais cedo, pegue um hino da harpa, um hino que você goste e cante ao Senhor. Vai no teu carro, irmão, só fica ouvindo notícia e CPI disso, e CPI daquilo. Irmão, ano que vem eu fico imaginando, irmãos, época de eleição, como é que vai ser esse negócio. Coloque louvor e louve ao Senhor. E Deus vai costurando, irmãos, aquilo que está aberto. Essa é a expressão aqui. Ele cura, irmãos, o coração ferido. E aí alguém fala assim,
Olha só no verso 4. Conta as estrelas, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos nomes. Aí eu me perguntei assim, o que tem a ver isso com o que estava escrito no salmo anterior, no verso anterior? O salmista fala que Deus cura as feridas do coração. Logo em seguida ele fala assim, ele conta as estrelas. Será que Deus está sem fazer nada? E fica lá, Por que o salmista fala isso, irmãos? Porque alguém podia dizer o seguinte, será que Deus me conhece? Será que Deus tem poder, irmãos, para conhecer com exatidão o meu problema? Lá no profundo, mesmo de verdade, ou será que Ele só vê a minha aparência? Será que Deus só vê o meu sorriso, ou será que Ele me conhece verdadeiramente? Lá em Gênesis 1 e 2, fala assim, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que Deus fez? Começou a dar ordem, começou a surgir. Haja luz. Hajam os luminares. E aí na época, imaginava, hajam os luminares. Deus criou o sol e a lua. Não, criou os sóis. Que sabemos hoje que tem vários, e o nosso não é o maior. E as luas. E estrelas, então. Se Deus restaurou isso, porque era sem forma e vazia, não pode cuidar da tua causa? Tua causa é maior do que isso? O Deus, irmãos, que criou todas as coisas e colocou cada uma no seu devido funcionamento, não poderá restaurar a nossa vida? Não poderá colocar no lugar, irmãos, aquilo que está fora? E veja que o salmista, a fim de fortalecer a sua confiança, ele começa a trazer os feitos antigos do Senhor. O pastor Jefferson hoje leu aqui o Salmo 136, e o salmista ele começa a falar, ele abriu o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele matou os reis, porque ele derrubou a Faraó. Ele começa a narrar a história daquilo que Deus fez, e começa a exaltar a Deus por isso. Às vezes, irmãos, a memória nossa pode nos acusar, pode nos ferir, mas às vezes a memória nossa pode ser aliada da nossa fé. A fé está fraca? Comece a lembrar do que Deus fez, do que a Bíblia fala que Deus fez, e do que você já experimentou que Deus fez. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, a ciência ainda não sabe quantas estrelas existem. E fala que cada dia nasce mais, e tem estrela que morre. Sabia que tem estrela que morre? Elas morrem. E estrela que nasce mais. A gente não sabe quantas são, a gente sabe que são trilhões e trilhões. Deus conhece cada uma, sabe onde cada uma está, e Ele chama cada uma pelo nome. Irmãos, aí fala assim, o seu entendimento é infinito. Eu sempre falo isso, irmãos, que eu tenho 3 filhos, e eu vivo trocando. Manu, vem aqui. Papai, eu sou a Duda. Ele conhece cada uma e chama pelo nome e fala que nenhuma falta. O profeta Isaías vai falar disso, nenhuma falta. Presente, estou aqui. Todas se apresentam. É interessante, irmãos, a gente acredita na ciência, né? A Bíblia não é contra a ciência de forma alguma, só a falsa ciência. Mas, irmãos, os homens em seus delírios dizem que há estrelas, irmãos, que estão há 50 milhões de anos. Eu fico perguntando, quem foi lá e voltou? Quem fez esse percurso para falar para nós, a viagem durou 50 milhões de anos. 2 milhões de anos. É um pouco difícil de entender, né? A nossa mente não capta isso. Como assim? Uma estrela que está 2 milhões... Independente disso, irmãos, a gente sabe que o universo é extremamente grande, cheio de maravilhas. O Deus que fez isso não restaura o seu povo? O Deus que fez isso não coloca na tua vida as coisas no devido lugar? Você não precisa entender nada disso. Você não precisa entender onde está a estrela, o tamanho dela, a distância, nada. Louve ao Senhor. E Ele faz. Louve ao Senhor e Ele costura. Porque o Deus que comanda todas essas coisas, no verso 6 diz que Ele eleva, ou Ele sustém o oprimido, e Ele esmaga o ímpio.
Talvez aqui, irmãos, o salmista estivesse olhando para a Babilônia, que tanto os oprimiu. A Babilônia que subiu, que se tornou a nação mais forte, a mais formosa das nações. E aí, ele vê os medo-persas vindo, falamos esses dias aqui em Daniel capítulo 5, e destruindo a Babilônia. E aí ele fala assim: o Senhor sustém o humilde. Nós passamos pelo cativeiro e estamos aqui dando glória a Deus. E a Babilônia, ela caiu. Tem pessoas, irmãos, que Deus permite que se levante, que subam, que cresçam, que prosperem, apenas para derrubá-las lá de cima, sabia? O humilde pode sofrer, irmãos, mas ele não ficará esmagado para sempre. Há uma convocação para cantarmos a Deus. Alguém pode dizer assim: ah, mas Deus é muito grande. E Deus está ocupado com coisas muito mais importantes do que o meu problema. Ah, eu tenho um desejo de casar. Será que Deus está preocupado com o meu desejo de casar? Eu tenho um desejo de ter filho. Ah, e será que Deus está preocupado com a minha aposentadoria? Hein, irmão Marco? Será que Deus está preocupado? Poxa, eu estou com vontade de comer uma cocada. Será que Deus está preocupado com vontade de comer uma cocada? Mas sabe o que o salmista vai dizer? Que esse Deus, ele envia a chuva lá nas montanhas. Envia alimento, sabe para quem? Para os filhos dos corvos. Você sabe o que é corvo? É uma ave de rapina, uma espécie de urubu. Você já viu filho de urubu? Quem já viu aqui? Já viu filhote de urubu, irmãos? Uma vez eu perguntei isso, uma pessoa falou: eu já vi. Nasce meio esbranquiçado, feio que dói, sem pena, e depois vai... Eu nunca vi filhote de urubu. A irmã Dilza já viu. Você já viu todo também, né, irmã Dilza? Filhote de urubu, irmãos. Sabe quem manda sustento para eles lá? Deus. Deus está preocupado com o filhote do urubu, do corvo. Não estaria preocupado com você, cara pálida? Com a tua causa? Com o teu casamento? Com a tua aposentadoria? Você acha que Deus não estaria preocupado porque você é pequeno? Porque a tua mente é pequena e é extremamente limitada. Deus não. Você imagina, irmãos, que Deus está nesse exato momento em algum lugar mandando um alimento para um filhote de um bicho que não está catalogado pelos biólogos. Deus está mandando. Não tem bicho, irmãos, que a gente pergunta assim: por que Deus fez isso? Porque Deus fez a barata. Porque alguém come lá do outro lado do mundo. Por que Deus fez certas criaturas, irmãos? A formiga é para sustentar o tamanduá, mas não tem tamanduá aqui, por que a formiga? Deus sabe, Deus está cuidando, irmãos, desses bichos que a gente fica se perguntando para que existe. Não é maravilhoso isso, irmãos? Deus não é grande, Deus não é bom. A palavra de Deus fez tudo isso, irmãos. Aranhas, escorpiões, bichos que a gente fala, não deveria existir. Deus está cuidando, Deus fez, Deus manda o alimento. No verso 8 fala que Deus cuida de cada etapa. Ele cobre as nuvens, depois que ele cobre as nuvens, ele manda a chuva, depois que ele manda a chuva, ele faz a relva crescer. Cada processo, irmãos, Deus está cuidando, Deus está vendo, irmãos. E aí há algo maravilhoso. Como é que a gente pode agradar esse Deus? No verso 10 e 11. Qual é o segredo, irmãos, de sermos restaurados pelo Senhor? O salmista diz assim: ele não se agrada da força do cavalo e nem da agilidade do varão. A poesia hebraica fala assim: Deus não se agrada dos músculos do cavalo e nem das pernas do homem. Qual é a ideia aqui, irmãos? Que Deus não se impressiona com a força do cavalo e nem com a agilidade do homem. Quem que deu o músculo ao cavalo? Foi Deus. Quem que dá capacidade ao homem, irmãos? É Deus. Tem coisas que os homens fazem que a gente fica impressionado, não é verdade? Fala, que maravilha, que coisa interessante, que coisa inteligente, né?
Hoje eu estava com uma pessoa que ganhou aquela Alexia de presente. Aí fala, Alexia, bom dia. Ela, bom dia, hoje está a tantos graus e a temperatura hoje vai ser máximo de tanto, mínimo de tanto. Que coisa bacana. Deus não se impressiona com nada disso porque é Ele quem faz, é Ele quem dá. Sabe o que agrada a Deus, irmãos? É confiar nele. Deus não se agrada com a força do cavalo, nem com a agilidade do varão, mas o Senhor se agrada dos que o temem e dos que confiam na sua misericórdia. Então não inveje, irmãos, a capacidade de ninguém, mas confie no Senhor. É interessante, irmãos, que durante o ministério de Jesus, a gente não vê nenhuma vez Jesus se impressionando com a força dos grandes. Não é verdade? Jesus se impressionando com a capacidade de alguém. Uau, como você pesca bem. Mas você vê Jesus se impressionando com a fé, com a confiança. Mulher, nem em Israel encontrei tanta fé. Falou para Ciro Vinícius, que fé. O que impressiona a Deus, irmãos, é a confiança nele. A nossa vitória, irmãos, não está na força, não está na agilidade, não está no currículo, não está na capacidade, está na confiança. Pelo contrário, muitas vezes, irmãos, são as nossas fraquezas, são as nossas incapacidades, irmãos, que nos aproximam de Deus. O esforço humano, a capacidade humana, irmãos, jamais poderá impressionar a Deus. Isso é uma má notícia para quem confia na própria capacidade. Mas é uma boa notícia para aqueles que confiam no Senhor. Não é? Louvado seja Deus. Deus se agrada em quem confia nele, em qualquer circunstância. Ah, mas eu confio. O Senhor não se agrada da força do cavalo, nem da agilidade do varão, mas naqueles que temem a Ele e confiam na sua misericórdia. Confiam quando? Sempre. Ah, eu confio, mas eu confio até a página 5. Quando o negócio aperta mesmo, eu sou igual o caroço de jaca. Se apertar, eu pulo fora. Tem crente que é assim. É confiar em qualquer circunstância. A promessa dele, irmãos, que está em nós, não depende da força. Não depende da capacidade. Depende da fé. Da confiança. Eu não posso concretizá-las, eu não posso nem acelerá-las. Ele pode. E aí, irmãos, caminhando para a conclusão, vejam o que acontece quando nós louvamos a Deus. Irmãos, louve ao Senhor durante essa semana, irmãos. Cante louvor todo dia, reúna os teus filhos. Ah, mas pastor, a situação está difícil. Louve ao Senhor, mesmo na situação difícil. No meio do caos, irmão, você vai louvando e Deus vai costurando. Deus vai restaurando. Deus vai agindo. Deus vai trabalhando. Deus tem acesso onde você não tem acesso. Louve a Deus e a mão dele vai lá. O verso 12 fala assim, louva, ó Jerusalém. Fala para o povo agora, é uma coisa coletiva. Louve ao Senhor. Louve, ó Sião, ao teu Deus, porque Ele fortalece os teus ferrolhos, os ferrolhos das tuas portas. A cidade ainda estava destruída pelos inimigos. Aí está no passado, Ele fortaleceu o ferrolho das tuas portas. A cidade ainda não tinha porta, sabia? Mas Deus estava guardando a cidade. Nós já meditamos aqui várias vezes e falamos que o que guardava as cidades antigamente eram os muros, as cidades eram todas muradas. A confiança da cidade estava em seus muros, e em Jerusalém aqui estava restaurando seus muros, não tinha portão. Como é que ia dormir? E se a gente dormir, e o inimigo entrar, vai destruir a gente de novo. Então tem que ficar alguém acordado. Aí o Senhor fala, louve ao Senhor, e eu estou fortalecendo os ferrolhos da tua porta. Louve a Deus, e eu estou garantindo a tua segurança. Era uma cidade, irmãos, que humanamente estava vulnerável. Mas ai de quem tentasse entrar por ela. Seria destruído na porta, porque o Senhor estava lá. Deus é a segurança do seu povo. Deus é a tua segurança, viu? A tua segurança não está no teu currículo, não está no teu salário, no teu patrão, não está na tua pouca ou muita idade, não está na tua experiência. A tua segurança é o Senhor. É o Senhor, ó igreja, que fortalece os muros da tua porta. Deus é a tua segurança. Por isso que crente não tem medo de mandinga, não tem medo de passar embaixo de escada. Durante esses dias aqui eu passei embaixo de escada um monte de vezes, em cima da escada e por baixo.
A gente não tem medo de nada disso, porque a nossa segurança está no Senhor. É Ele quem nos guarda. Mas está um detalhe aqui. No verso 13, porque Ele fortalece ou fortaleceu os ferrolhos das suas portas, abençoa os teus filhos aonde, irmãos? Dentro de ti. Ou seja, existe um limite. Eu falo limite, na verdade é o seguinte, existe algo que Deus estabeleceu, a fronteira. E nós devemos estar dentro da fronteira, irmãos, da obediência, dentro da palavra, para que nós possamos usufruir dessa segurança. Porque tem gente, irmãos, que saiu fora das portas e está se achando o protegido. Meu corpo está fechado. Está fechado, miserável. Por quem? É dentro. O mistério está dentro. Fique dentro. Não saia. Permaneça dentro. Muitas vezes, irmãos, o inimigo quer nos colocar para fora, rugindo como um leão. Porque ele sabendo que fora a gente está desprotegido. A gente está desguardado, irmãos. Sair fora da fronteira, irmãos, é arriscar-se por conta própria. Fique dentro. Fique dentro. E aí, para a gente acabar, ele fala sobre neve, que Deus dá ordem à terra, Deus faz as coisas acontecerem, né? Deus espalha geada. Quem pode suportar o seu frio? Esses dias a gente, parece que quinta-feira vai vir um pouco desse frio de novo. Deus manda a palavra e as coisas acontecem. Não é verdade? Deus dá ordem, o frio vem, o gelo vem, as estações, tudo certinho, irmãos, tudo pela palavra de Deus. Enquanto a gente vai louvando, Deus vai sustentando todas essas coisas. E sabe o que acontece? No verso 19 e 20, fala que os homens ignoram isso. Não fez assim a nenhuma outra nação. Nenhuma conhece os seus juízos, o sustento de Deus. Deus promete uma restauração para o seu povo enquanto esse povo louva. Mas essas obras de Deus, irmãos, estão ocultas aos homens. Sabia? Deus revelou aos pequeninos, como disse Jesus. E os homens não percebem isso. A história caminha para um fim e os homens não percebem. A arca está construída. Noé entrou e os homens não perceberam. O homem natural, irmãos, a preocupação dele é ganhar dinheiro, é viver num plano apenas horizontal. É o aqui, é o hedonismo, é o meu prazer, é aquilo que me satisfaz, e a história caminha para o fim. E os homens estão cegos para aquilo que Deus está fazendo. Mas quando nós louvamos a Deus, os nossos olhos se abrem. Quando a gente louva a Deus, irmãos, os nossos olhos se abrem até para entendermos os propósitos que Deus tem no sofrimento. Sempre repetimos aqui uma frase que um teólogo disse, que Deus não desperdiça sofrimento na vida do seu povo. Se você está dentro das portas, você está sofrendo, existe um propósito de Deus nisso. E aí você louva a Deus, você entende, puxa, agora eu entendi. Então, irmãos, não aflige o teu coração. Há uma promessa de restauração sobre nós. Cabe a nós louvarmos ao Senhor e as nossas feridas serão costuradas. É uma noite de costura. É uma noite que Deus quer te restaurar. Louve a Deus. Ainda que as tuas cidades estejam sem portas, um caos, tudo meio bagunçado na tua vida, louve ao Senhor e Ele te fortalecerá. Ele será a tua segurança. Você crê nisso, irmãos? Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus, irmãos. Há uma promessa de restauração sobre nós, irmãos. Vá louvando a Deus. Volto a dizer, irmãos, Deus pede o nosso louvor, irmãos. Há uma ordem bíblica, não porque Deus precise, não é isso não. Deus não é narcisista, Deus não é orgulhoso, Deus não precisa disso. É para nós. É para trabalhar em nós. É para fechar, irmãos, aquilo que está aberto dentro de nós. Amém, irmãos?